Cagi, Sérum Rejuvenescedor. Você, sempre bem. Lubica, óleo hidratante corporal. A partir de agora, você terá ainda mais energia e disposição com Quilari Lubica. Potencialize suas atividades com ainda mais vigor e alegria, unindo o melhor em nutrição energética com um aumento de sua força criadora, da Kundalini. Faça já seu pedido, reservando aqui, em nosso contato, 14 9 97 41 33 48. Um oferecimento de Sintonia, a harmonia em gotas, frequência em ação. Oi, gente, boa noite a todos. Eu quero agradecer a todos que estiverem presentes. A nossa live hoje está sendo gravada com um dia antes. E não posso esquecer de dar um recado para vocês que nós estamos no equinócio da primavera. Lembra da live da semana passada? Dia 23, 24 e 25. Aí nós vamos plantar. Hoje é dia de fazer o exercício inicial. Quem não fez, dá tempo ainda de fazer. Quem esqueceu de fazer ontem, hoje, né, que é terça-feira, que essa live vai no ar amanhã, faça hoje, faça depois da live, tá? Muito importante é a gente fazer, é a gente trabalhar as linhas da vida em nós. Que quanto mais a gente vai exercitando, mais a gente vai aprendendo. E assim, quando a gente vai escolher o que a gente quer, que a gente vai fazer a programação, não são só coisas físicas, não. São coisas também palpáveis, né? Que você, por exemplo, se você quer encontrar sua alma gêmea, então você pode colocar isso também como um desejo. Gente, estou com cabelo no rosto, está me dando coceira. Mas é isso. Então, lembrem-se, equinócio da primavera, importante, os 3 vasinhos. Se você não plantou na terça-feira, que é hoje, dia 23, e ver essa live amanhã, você plante 2 vasinhos no dia. Planta um num momento e o outro no outro momento, para não perder o equinócio, a força do equinócio da primavera, tá? E aí, para saber o passo a passo, é só pegar a live da semana passada, que ali está tudo explicadinho, tá? Bom, hoje eu quero falar para vocês, eu trouxe uma coisa muito especial aqui, ó, para começar mostrando para vocês. E fazer uma pergunta que eu quero que vocês pensem primeiro. Vocês sabem o que é auto-spin? Tá? Eu vou deixar essa pergunta para vocês irem pensando aí. E eu estou mostrando aqui para vocês, ó, o ouro monatômico, tá? Ele é um mineral tão puro, tão forte, tão vibrante. Ele é um pozinho, gente, ó. E quanto mais... Ó, ele é bem... Tá vendo? Ele é bem fininho. E quanto mais a gente tem contato com ele, mais a gente fica carregado. Por quê? O ouro monatômico, ele é tão... como é que eu vou dizer? Ele é tão puro, e tão forte, eternamente forte. Ele é tão forte que ele tem um alto spin. O que significa isso? Ele tem uma vibração tão alta, que quanto mais, por exemplo, você consome o ouro monatômico, ao quilari, esses alimentos que eu tenho aqui, como o quilari, que eu trouxe ele embrulhadinho e trouxe ele aqui, ó, para vocês verem ele só no celofane, né? O quilari, o prana, que tem ouro monatômico também, e o alegria, tanto na versão
feminina e masculina, que eu vou mostrar, eu vou contar hoje para vocês o funcionamento deles, né? Eles levam o hormônio atômico e esses podem ser consumidos, porque ele está numa forma que pode ser ingerida. Tem muitas formas do hormônio atômico que a gente só pode usar na pele, por fora, que a pele absorve, é diferente, tá? Esses são os únicos que, por enquanto, tem mais alguns que tem lá, que estão saindo de dáquila, que tem o hormônio atômico, mas esses, principalmente o Quilari, foi o primeiro alimento no mundo com hormônio atômico a sair de dáquila, tá? Enfim, então, o que é o auto-spinning? É que o hormônio atômico ele tem uma vibração tão alta, tão poderosa, tão pura, que nada consegue se ligar a ele. Por isso, ele é monoatômico. E todos os minerais monoatômicos também têm essa alta vibração, esse auto-spinning. Então, o que acontece com ele quando ele entra no nosso corpo? Através dos alimentos, né? Ele vai, quando ele entra no nosso corpo, se você come uma barrinha e vai para a academia, vai fazer uma caminhada, porque você sente essa disposição, tá? Se você come assim, você sente essa disposição para fazer uma atividade física, para fazer alguma coisa, e você aumenta com isso o calor. Então, isso gera o auto-spin. Quanto mais calor, mais carga elétrica, mais vibração. No universo, a gente percebe que tudo vibra. Tudo é som, tudo é vibração, né? Então, a gente percebeu, assim, há um tempo, que uma pessoa que conseguiu medir essas vibrações, então ele tocava, por exemplo, uma corda na madeira, tudo emite um som, né? E esse som, esse cientista que eu vou dizer, ele pegou, por exemplo, ele tocou uma corda do violão. Ele tocou lá um lá, um dó, enfim, que vibrava, ele contou, ele conseguiu contar, foi o que conseguiu medir essa vibração, né? Porque tudo vibra. Então, ele viu que essa corda, quando ele dava um toque, ela vibrava no lá, por exemplo, 440 vezes por segundo. Então, a essa vibração, a essa contagem vibracional, deu-se o nome de Hertz, que era o nome do cientista que descobriu isso, que fez essa contagem. Então, tem várias, como é que eu vou dizer? Várias notas, né? Cada uma, várias frequências, cada uma numa contagem, e tudo vibra. Tudo que está aqui, ele é vibração. E se é vibração, ela tem uma frequência. E nós também vibramos o tempo todo. Então, essa vibração que nós temos, ela gera uma frequência. Então, quanto mais alta a nossa vibração, maior é a nossa frequência, dentro da escala dos Hertz. E as nossas emoções também estão contadas nessas frequências, tá? A frequência da alegria está lá em cima, sabe? Está em 700 Hz, está lá em cima. É uma das frequências mais poderosas que tem. E aqui, por exemplo, quando a gente consome o ouro monatômico, ele aumenta tanto a nossa vibração que ele pega a sua vibração. Ele foi medido numa máquina quântica, Morphos, que eu tenho, eu encontrei o filme que eu não estava achando, mas eu tenho o filme onde a menina colocou na máquina Morphos e mediu a frequência do Quilari. E tanto a frequência do Quilari quanto a frequência do Lúbica, tá? Elas pegam a sua aonde estiver e levam para 1000 Hz. Então, eles têm a frequência de 1000 Hz. Então, tá triste, tá cabisbaixo, come o Quilari, ele vai subir a sua frequência. Passa o Lúbica, usa o Lúbica, que é um óleo energético, que eu vou falar daqui a pouco. Então,
tudo no universo emite uma frequência, tá? Então, a frequência elétrica, a frequência magnética, por exemplo, quando a gente vê aquelas portas que abrem e fecham, que a gente chega perto, elas abrem, é a nossa frequência que nós emanamos e que bate, o infravermelho pega, capta essa frequência que é magnética, né? E que abre a porta. Então, você pode perceber que quanto mais de longe, se a sua frequência está maior, então ela vai, quanto mais longe você estiver e ela abrir, a sua frequência está mais alta, sua frequência é magnética. Se você precisa chegar bem perto para ela abrir, a sua frequência está baixa. Então, é a frequência que nós emanamos, né? Ela capta e abre. Então, tudo é vibração, certo? Tudo vibra, tudo como é que eu vou dizer? Tem a sua vibração, tem o som, o universo é sonoro. E se a gente parar para aguçar os nossos ouvidos, tá? A gente para e ouve. Se você vai num campo, num lugar um pouco mais silencioso, você para, você ouve a frequência da Terra, que é, acho que 8 Hz, alguma coisa assim. Essa frequência, ela é aquele que você escuta lá no fundo. Então, e quem descobriu essa frequência foi Schumann. Então, ela é chamada de ressonância Schumann, que é a frequência da Terra, tá? Então, a gente entendendo toda essa questão de frequências, de tudo, a gente percebe e entende como é que tá certo aqui, né? Tá em pé, isso. Como é que o quilare, com o ouro monatômico, como que ele vai agir dentro do nosso corpo? Então, você viu que ele parece um talquinho, de tão fino que ele é, né? Eu passei aqui, tá até meio claro, mas tudo bem. Minha pele vai absorver. Então, quanto mais tempo, quanto mais contato nós temos com o ouro monatômico, né, nos produtos, em todas as suas formas, mais a gente vai assimilando essa energia. E aí, o que eles pegam? O ouro monatômico, ele é tão poderoso, tão puro e tão forte, e é uma vibração eterna, não para de vibrar, gente, é eterno, ele não diminui, então ele não sofre nenhuma alteração nele, mas ele altera o meio aonde ele está. Então, no nosso corpo, ele vai até os radicais livres, que os radicais livres são moléculas que, de acordo com o nosso nível de estresse, né, no nosso dia a dia, nosso nível de toxina e tudo mais, são moléculas que se formam e elas têm espaços vazios. Então, o ouro monatômico, por ser extremamente puro e de alto spin, alta vibração, ele não faz ligação com ninguém. Mas ele entra nos espaços abertos das moléculas, dos radicais livres, que esses espaços eles se ligam nos aminoácidos, nas proteínas, nas gorduras, nos telômeros, e vão sugando e oxidando. Então, quanto mais eles vão grudando, maiores eles vão ficando e vão oxidando e matando tudo, gerando o envelhecimento. Que o envelhecimento é uma doença, tá? Ele não é não é um estado natural, é uma doença, tá? Então, o radical livre, o ouro monatômico vai se instalando nos espaços vazios do radical livre, estabiliza o radical livre. Espera aí que eu vou ler o que o Hélio escreveu aqui. Olha lá, o físico alemão demonstrou a existência de ondas eletromagnéticas e, por consequência, a frequência. Foi o nome dele que ele achou certinho, Henrik Rudolf Hertz. E na unidade de medida da frequência, o Hertz ficou Hertz, porque foi nominada em sua homenagem. Normalmente, quem descobre é que recebe o que dá o nome para a descoberta, tá? Então,
O ouro monatômico, ele entra no radical livre e vibra tanto lá dentro, ele vai vibrando, ele impede que o radical livre se una a outras coisas, vá aumentando e se alimentando, e com o tempo, essa vibração que ele emana, essa frequência, essa carga elétrica que ele emana, acaba implodindo esse radical livre, que é eliminado, sai, e o ouro monatômico permanece. Então, ele vai enchendo, né, o nosso corpo, ele promove no nosso DNA, nas hastes, lembra aquelas hastes que são em espiral e que vão virando e tudo mais? Ele vai, com o tempo, né, o passar do tempo, ele vai virando um telefone sem fio, que vai perdendo a carga elétrica, vai virando mais devagar, os telômeros vão se desgrudando, e muitos são também consumidos pelo radical livre, mas aí o ouro monatômico já eliminou o radical livre. Nesse momento, o processo de envelhecimento parou, né? E a partir daí, com essa recuperação de carga elétrica, quanto mais calor nós fornecemos, né, mais atividades, quanto mais nós nos mexemos e geramos calor, mais carga elétrica o ouro monatômico vai produzir. Então, isso impede que a gente pegue doença, porque a nossa frequência fica mais elevada. Então, alguns vírus, quando entram no nosso corpo com a nossa frequência mais elevada, eles não resistem, eles não conseguem resistir a esse poder, né, esse alto spin que o ouro monatômico promove dentro de nós. Então, ele vai, e com o passar do tempo, porque o nosso corpo é todo renovado. Eu falo sempre isso. A nossa pele, em 24 horas, é uma pele nova, né? Então, quando a célula vai, o nosso sangue, por exemplo, leva 3 meses. Existem órgãos, os nossos órgãos também são renovados. Então, num tempo maior ou menor, tudo se renova em nós. Então, dando uma carga elétrica maior para nosso DNA e tudo mais, a nossa hélice do DNA, ela vai se reconstituindo. E aquelas informações genéticas, né, os genes que vão se desligando, eles voltam, né? E aí, com o tempo, eles vão desligando, vão surgindo as doenças senis, né? Quando a carga elétrica retorna, então, a cada passagem de informação, vai ganhando mais carga elétrica, vão se completando mais informações, vão se unindo, e essas informações ele vai reconstituindo, e com o tempo ele vai rejuvenescendo. Então, ele vai promovendo um rejuvenescimento interno nos nossos órgãos. Então, isso é muito importante, e é o que dá a vida eterna, tá? Porque o ouro monatômico, os minerais, principalmente o ouro, ele é eterno, o monatômico, por conta do alto spin, por conta dessa carga elétrica, que é eterna e não para nunca de vibrar. E quando ele satura dentro do nosso corpo, que algumas pessoas falam, Carol, eu comi tanto que eu dei uma enjoada. Não, é porque o seu campo saturou, o seu corpo saturou. Então, ele vai trabalhar e lidar com todo esse ouro que tem dentro de você. E vai restaurando, reestruturando. E depois de um tempo, a gente continuando a comer, não numa intensidade, mas a continuidade do consumo do ouro monatômico, né? Tanto internamente na alimentação, quanto em peças, em roupas que têm o ouro monatômico, que entra em contato com a pele, né? Ele vai rejuvenescendo, ele vai aumentando, e esse ouro vai transbordando para o nosso campo energético, que são 9 camadas, né? Que é o nosso campo áurico, ele vai ficando carregado do ouro monatômico. Então, é isso que vai promover em nós a vida eterna. Das coisas, mas eu acho que é o mais importante, tá?
auxiliado com estudos, com outras coisas. Tem muita mais coisa por aí, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, para a gente não desviar. Então, essa é a importância do consumo do ouro monatômico. Então, é a base que o Quilari faz. E ele é um alimento, são barrinhas proteicas nutricionais, tá? Não são barrinhas de cereais, não. É barrinha proteica, tá? Então, ele é fotonizado, que eu uso elementos que são fotonizados, tá? E também eu tenho um plus a mais agora, que ele também promove a desintoxicação, tá? Então, elas estão bem saborosas. Então, todo mundo pensa que, por ser uma coisa que faz bem, é ruim. Não, não é ruim. É muito gostoso. E todo mundo se surpreende com isso. E você comendo uma barrinha, você fica satisfeito por muito tempo, tá? E ela vale por uma refeição. Então, ela é bem nutricional. Então, é uma barrinha proteica, que leva o ouro monatômico. Outro alimento que tem o ouro monatômico, esses são mais novos, que eu criei agora, por exemplo, é o Alegria. Como é que o Alegria surgiu? Uma amiga falava assim, olha, eu estou bem de cabeça, eu estou bem assim, mas eu estou tão, assim, preguiçosa, sem disposição para fazer as coisas, e eu me pus a pesquisar o que fazer. E aí, o interessante da pesquisa é que a gente vai descobrindo coisas que a gente não imaginava. Por quê? Você vê que os homens, né, a constituição masculina é completamente diferente da constituição feminina. Então, o Alegria masculino, tá? Ele tem um blend de extratos para o homem, que dá força, que dá virilidade, que é uma força potente, né? Uma força de potência, ela dá uma carga rápida de potência. Então, o Alegria, ele consegue, por exemplo, ele ajuda a gerar massa magra nas pessoas, tá? Eu mesma, consumindo o Alegria, fiquei surpresa, porque eu descuidei, como todo mundo também, eu descuidei, né? Aí eu dei uma engordadinha, porque eu precisei tomar muito whey para aumentar a minha carga proteica, e eu acabei engordando bastante. E aí eu comecei a consumir diariamente o Alegria Feminino, tá? Que ele dá potência para a mulher também, mas é diferente a potência feminina, porque os homens, por exemplo, para exemplificar rapidinho, eles são como uma caixa com 2 fios ligados assim, todos encapadinhos, todo certinho ali. Então, quando vem a carga do Alegria, a potência, né? As fibras daqui, que ajudam a eliminar o excesso de gordura e a gerar e potencializar a massa magra, tá? Então, vem numa potência. Então, vem uma carga rápida. Aí, essa ligação masculina, esses fios masculinos aqui, seguram essa potência, porque o homem precisa de potência, né? Ele precisa de potência, ele precisa de força. Então, ele gera isso aí. E nós, mulheres, por exemplo, se a gente está lá, é a mesma caixa cheia de fios, não só com 2, cheia de fios ligados e todos descascados. Então, se vem algo que dá uma potência aqui, imagina o curto que dá nisso. A gente fica esperando a próxima vítima, a gente fica subindo pelas paredes, a nossa produtividade cai, porque uma potência, uma descarga potente, muito rápido, ao invés de equilibrar o nosso eixo hormonal, desequilibra tudo. Então, o blend do Alegria, que são extratos femininos para a mulher, que vão dar essa potência feminina, mas é como se fosse, sabe, um mar, vou usar o mar, as ondas do mar, quando elas vêm elas vão formando uma sincronicidade, vem uma, vem outra,
vem outra, aí elas vão andando. Então, suavemente, toda essa energia, toda a potência feminina, que não é menor que a masculina, só que ela tem que ser suave para entrar no nosso corpo, para que a gente consiga lidar com essa energia e transformar isso em produtividade, em desempenho, e não num estresse terrível, porque se é uma carga, dá curto, imagina. Então, ele vem equilibrando todo o eixo hormonal feminino para que a gente consiga ter pique, disposição para estar produzindo, para ter o entendimento do nosso corpo. Então, ele gera esse equilíbrio. E eu, nesse tempo aqui, eu recomecei dietas e tudo mais. A dieta eu já tinha, mas eu estava meio assim, molinha para fazer atividade física e tal. E eu comecei a fazer. E em 3 meses, eu fiz a bioimpedância, todo lá aquele processo, e eu vi que eu eliminei, sem fazendo atividade física, mas não o que eu deveria estar fazendo. Mas eu saí do zero, porque eu quebrei o tornozelo, enfim, precisei ficar parada e preciso recomeçar. E aí, em 3 meses, eu eliminei 2 quilos de gordura, tá? E ganhei 1 quilo de massa magra. Então, ele ajudou, porque basta uma colher de chá por dia, que você pode pôr em suco, você vai tomar um sorvete, se quiser, você põe por cima, não precisa ser numa única dose, você pode fracionar em doses menores, mas o diário é uma colher de chá, tá? Pôr no feijão, numa sopa, eu tomo caldo de ossos e eu uso uma alegria no caldo de ossos. E aí eu fiquei feliz quando, depois dos primeiros 3 meses, eu fui fazer um teste para ver o que é eliminar. Eu não tenho pressa no processo do emagrecimento, porque eu quero eliminar e não voltar mais, né? Por um descuido, aconteceu isso aí. Então, aqui também tem o hormônio atômico, que também ajuda a potencializar essas propriedades desses extratos, tá? Tanto femininos quanto masculinos, existem coisas que servem para os dois, mas existem extratos que são mais voltados para a mulher ou mais voltados para os homens, né? Um outro produto que tem, e o hormônio atômico vem potencializando tudo, tá? E aqui a gente tem o prana. Gente, agora que eu vi que eu pus o rótulo tudo torto. Mas vocês não vão ver isso, tá? O prana, ele é o hidromel. O que ele faz? Ele é a base de aloe vera, tá? Mel e hormônio atômico. Então, o que ele faz? Ele vai reestruturar, também vai dar energia para a gente. Por quê? A aloe vera, a babosa, ela vai reestruturar todo o biofilme intestinal. Então, os vazamentos, inflamações que nós temos, porque por esses vazamentos existem umas bactérias lá no nosso intestino, que eu não lembro direito o nome delas, porque eu sou ruim de nome, gente, mas é coliforme, colagenase, tem um nome assim, que elas se alimentam do colágeno que nós produzimos. Então, quando o nosso intestino está inchado demais, inflamado, os nossos poros se abrem e por essa abertura é o chamado vazamento intestinal, onde vazam coisas que contaminam o nosso sangue, tá? Então, e essas bactérias vazam também por lá. Vazam os parasitas, protozoários e essas bactérias, e ela consome o colágeno das nossas articulações, da nossa pele. E o hidromel, o prana, ele vai lá e retira, elimina essas bactérias do nosso intestino, tá? E desinflama, fechando os poros, impedindo que essas coisas negativas saiam. E ela é um super nutriente
para as bactérias boas, que são importantes para nós, tá? Quiabo, inhame, a babosa, elas são super nutritivas. E a gente, às vezes, tem um certo preconceito de tomar. Então, e a babosa, além de tudo, o prana, né? Ele vai fazer o quê? A gente sabe que há contaminação de nanoplásticos em tudo. E as nossas paredes, nas nossas veias, elas às vezes tendem a juntar gordura, tá? Então, e nessa gordura, o que acontece? Essas partículas de nanoplástico andam, se unem, né? Grudam nessa gordura e com o calor que o nosso corpo produz, ele acaba se fundindo e endurecendo. Então, aí, se vocês forem pesquisar e observar, o alto índice de cardíaco, né, de problemas vasculares que estão acontecendo. Então, ele vai fazer também, o prana, né, ele vai fazer uma faxina no nosso sistema vascular, vai fazer uma limpeza, porque tanto mel, que é um super nutriente, né, ele vai nutrir junto com a babosa, ele vai nutrir as nossas células e vai dar uma carga gigantesca de oxigênio que elas precisam. A gente precisa oxigenar o nosso corpo. Então, ele vai fazer uma limpeza no nosso sistema vascular, vai nutrir principalmente as mitocôndrias e vai dar uma supercarga de oxigênio nas mitocôndrias. E elas precisam estar nutridas e oxigenadas para que elas possam gerar energia. O famoso 5-HTP, são as mitocôndrias que produzem. Então, no 5-HTP, que ele produz em excesso, e aí a gente, com o tempo, vai tendo mais energia, mais disposição, vai ficando mais leve, porque essa faxina vai sendo feita no nosso corpo. E tudo isso é potencializado com o ouro monatômico. Então, ele potencializa todos os efeitos benéficos, né, no nosso corpo. Então, a gente vê a importância disso aí, do ouro monatômico e da supernutrição que nós precisamos ter, que são coisas simples, eles não têm, esses produtos que eu faço, não têm conservantes químicos para não serem antinutrientes, né? Aqueles, uma série de conservantes aí. Então, eles seguem essa linha, né? De nutrir, beneficiar, sem ter o mal-estar dos conservantes, aquela coisa que fica antinutriente. Então, eles têm, assim, eles têm uma conservância natural, né? Mas eles não têm, assim, 6 meses de durabilidade, não. O quilar, se você congela, você tem um tempo maior, ele não perde frequência, vibração e nada disso. Mas ele tem que ser congelado, porque ele tem a durabilidade de 1 mês, né? Então, quando você congela, você em 3 meses, já comi até com 4 meses e perfeito, né? Aí nós vamos agora para um outro lado dos produtos e da importância da gente alimentar essa nossa frequência e aumentar essa nossa vibração, que eu vou começar com o Lúbica, que o Lúbica é o nosso óleo energético, né, um óleo hidratante, e eles têm uma coisa interessante, que é o bioplasma. Eu montei uma bobina nanoquântica e faço a captação do bioplasma. Nós temos bioplasma no nosso sangue e na atmosfera é cheio de bioplasma. Então, eu aprendi a fazer a captação dele e o Lúbica, por exemplo, é um blend de ervas que pega também, como eu disse, a nossa frequência e leva para 1000 Hz, né? Ele pega a nossa frequência e leva para lá. Quando a gente está deprimido, a gente passa aqui no pulso, né? Passa no pulso, inala, ele vai tirando esses pensamentos
obscuro, tira a gente da depressão, né? E amplia o nosso pensamento, faz com que a nossa mente se abra, sabe? Veja maior. E existe o banho alquímico, que ele tem o blend do banho alquímico, que é um banho que fecha o nosso campo, que você, como quando você vai fazer o banho químico, vai tomar banho antes, você esguicha na sua mão direita, passa a mão de baixo para cima no umbigo, passa a mão na garganta, passa a mão na testa, tá? Coloca, conta até 30 e vai tomar o seu banho, toma o seu banho normalmente. Acabou o banho, antes de se enxugar, coloca na mão, passa no umbigo, coloca, passa aqui, passa na... É umbilical, laríngeo e frontal. Nos 3 chakras, né? Conta até 30 e depois disso, você dá uma borrifada, né? No corpo, esparrama, porque não precisa passar como um creme hidratante, melecar. Você passando isso, por quê? Como ele tem o bioplasma, ele também promove o rejuvenescimento celular da pele. Então, ele vai tratando a pele. E os efeitos colaterais? O Lúbica, ele alinha, ativa os meridianos, alinha os chakras, que às vezes as coisas não nos acontecem, né? Ah, Carlota, você fala do poder de atração, é fácil para você. Eu falei, é fácil para todo mundo, tá? São as nossas crenças que impedem. E às vezes a gente não consegue ativar esse poder de atração porque nós temos os nossos chakras, que são nossos centros energéticos. E esses centros energéticos, os chakras estão, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, eles estão desalinhados. Então, ele está um pouquinho desviado um do outro, não estão em linha, como é que eu vou dizer, aonde eles deveriam estar, né? Certinho, para que essa energia de Kundalini possa subir. Não estão, está virando cada um numa velocidade, cada um num tamanho, um maior, um menor, enfim. E aí impede que essa energia de Kundalini, que é a maior força de criação que existe, possa subir. Ela começa na base da nossa coluna, ela, como se viesse da terra, né? Ela vai sendo gerada, e da base da nossa coluna, ela sobe e vem para o frontal. E a gente dá o comando para ela se armazenar aqui, para que aí você possa usar como potência para atração. Então, ela faz isso, ele ativa os meridianos, alinha os chakras, deixa todos girando no mesmo sentido, na mesma velocidade, vai deixando todos do mesmo tamanho e depois vai ampliando o tamanho dos chakras. E isso possibilita que a energia de Kundalini possa subir, se elevar. E aí, quando ela se eleva, ela ativa o nosso poder de atração, não só da polaridade oposta, mas de tudo que a gente deseja. Ah, Carlota, eu vou sair agarrando todo mundo? Não, não vai. Você vai estar atraindo as pessoas, né? De certa forma, vai estar atraindo até animais que vêm perto, porque eles sentem essa frequência. Ah, mas se eu só penso bobagem? Não, ele vai ajudar você a parar de pensar bobagem, tá? E aí, outras coisas que ele está produzindo, gente. Ele é cicatrizante, rapidinho ele cicatriza. Você queimou, e passa o Lúbica, ele interrompe o processo de queimadura, ele é fungicida. Essas habilidades foram descobertas na prática, onde a queimadura, uma senhorinha, num momento que nós estávamos fazendo um churrasco, entre a bota e a calça caiu uma brasa viva, correram, tiraram, mas quando eu pedi para passar o Lúbica, já estava a maior bolha e ela estava morrendo de dor. Eu esguichei o Lúbica em cima, ela falou, Carlota, você esguichou, menos de 5 minutos não tinha mais dor. E no dia seguinte, quando eu encontrei com ela, eu perguntei como estava, ela falou, não tem sinal nenhum de queimadura, e ela me mostrou. Eu fiquei espantada com isso. Esse depoimento deve estar no site, acho que do Quilari. Tem lá.
Uma outra pessoa com fungos na unha, ela não sabe o que foi que aconteceu, ela teve um fungo na unha, ela trabalha numa granja, sabe? Aquelas granjas que criam frangos, e deu um fungo na unha, a unha dela começou a crescer preta e porosa, doía demais, fazia 1 ano e meio que ela estava tratando, e o dedo estava gangrenando, ela ia acabar tendo que amputar esse dedo. E ela viu eu comentando que era cicatrizante, que era, né, que tinha um monte de propriedades que a gente ainda não sabia direito, e ela esguichou, ela comprou e esguichou. Ela falou, Carlota, foi eu esguichar, menos de 5 minutos eu não tinha mais dor. Aí passou um tempo, quando ela me encontrou de novo numa atividade de campo, e ela me chamava Carlota e mostrava o dedo do meio para mim, Carlota. Aí eu fui chegando perto dela, falei assim, olha, eu fui grosseira com você, eu te atendi mal, não te dei a devida atenção. O que foi que eu fiz para você que você tá me mostrando o dedo do meio? Falou, que nada, Carlota, estou mostrando meu dedo, que a minha unha sarou. A unha dela já tinha eliminado a infecção, já estava 1 ano e meio tratando convencionalmente. 1 ano e meio, ela em 5 minutos parou a dor, e em menos de 1 mês a unha dela já estava mais da metade normal, tinha só uma pontinha ainda preta, mas que era o processo do crescimento da unha, e sarou. Nunca mais teve isso. Pessoas que fizeram cortes no rosto, um corte feio, ela mandou uma foto e mandou 1 semana depois, sarado, sem problema nenhum. Então, ele é fungicida, ele interrompe queimaduras, ele é cicatrizante, sabe? Ele seca as feridas, que já caso de escaras, aquelas pessoas, uma senhorinha bastante acamada, bastante tempo, cheia de feridas, passou, acabou, secou em 2 dias, sarou, e aí ele sempre usa, porque ele não é um óleo que a sua pele fica engordurada, a sua pele absorve esse óleo, né? Então, e aí você se sente bem, porque a gente vai se energizando, quando você passa, você sente que ele esquenta o corpo todo, enfim. Então, e a última dele, né, foi que ele está curando vitiligo. Tá? Um senhor que usou primeiro um tempo, um Lúbica, ele passou e ele me falou, Carlota, eu preciso te dar um depoimento. O Lúbica, eu tinha vitiligo, e meu rosto era todo manchado. E aí eu comecei a usar o Lúbica no rosto. E agora, faz um tempo, acho que era o 2º vidro, se não me engano, que ele comprou, 2º ou 3º, ele compra sempre, né? Ele falou, eu não fico mais sem. Ele curou meu vitiligo, meu rosto já está normal e as manchas do corpo já estão sumindo. E aí eu comentando, um outro senhor que tinha vitiligo pediu, né? Veio e pediu para mim e comprou o óleo e testou e falou, o meu também está sumindo, tá? Então, entre todas essas, e além de tudo, né, gente, ele é também um óleo afrodisíaco. Então, tem muitos casamentos que estão sendo salvos por ele, né, que eles falavam, a gente não achava mais muita graça, agora a coisa voltou, porque a gente mudou, mexeu, enfim, está se redescobrindo. Ele tem toda esse leque de coisas que podem ser feitos, e tem também na versão menorzinha, né, que é para a gente levar na bolsa, porque aí você está lá, está sentindo, passa aqui, todos os meridianos do nosso corpo passam no punho. Então, quando você passa aqui, né, esfrega um no outro e inala, ele é muito bom, é até para fazer o banho alquímico na rua mesmo, você vai lá, o banheiro passa, você fecha o seu campo. Ele é um banho alquímico energético. Então, ele tem o bioplasma.
Aqui a gente tem o Cagi também, gente, que também tem bioplasma, tá? O Cagi é um sérum, tá? Ele é um sérum rejuvenescedor, que ele tem a aloe vera, aminoácidos, vitamina A e E. E ele reestrutura todo o colágeno da pele. Aconteceu comigo, eu descobri ele meio sem querer, porque eu fiz umas aplicações em demasia de ozônio no rosto, como é um gás, ele descolou a pele do rosto, eu tinha que ter dado um prazo. E a pessoa falava, Carlota, não pode, não pode. Eu falei, não, deixa comigo que eu aguento, quero ver o efeito que dá. Aí, quando eu vi que a pele estava toda descolada, perdendo o viço, eu comecei a usar comecei a fazer essa mistura e usar no meu rosto para mim. Usar. Aí o pessoal, Carlota, sua pele está tão bonita, o que você está fazendo? Que isso? Aí eu contei, faz para gente. Aí virou o Cagi, que todo mundo que experimenta gosta muito, porque ele reconstrói rapidinho a pele, a estrutura do colágeno e tudo mais, tá? E ele tem também o bioplasma, que ajuda no rejuvenescimento da pele. E aqui a gente tem o Capila Quanto, que é também, né, dessa linha de cuidado, que ele ajuda a fazer nascer cabelo. Ele reestrutura o bulbo capilar. E agora eu não tenho aqui, mas a loção, o Capila Quanto loção, que você recebe e mistura um pouco do seu shampoo nela para lavar o cabelo, os dois estão fazendo nascer muito cabelo em mim. Ué, está fácil aí a foto, bem, que mostra o meu cabelo? Quantos filhotes de cabelo lá, baby hair, que eu falei, nossa, isso aí é cabelo quebrado? A minha cabeleireira falou, não, Carlota, isso é cabelo novo. Então, esse é um olhinho que a gente põe um pouco na mão e massageia as áreas de alopécia. Não é para encebar, é para a gente passar, massagear, porque o ideal é a pele absorver esse óleo. E aí eu falo, não é só óleo, tá? Tem um blend aqui. E a gente passa, o couro absorve, e aí você dorme e no outro dia você lava. E aí você pode aplicar esse umas 3 vezes por semana, tá? A loção que você vai receber, se você quiser, você coloca o shampoo seu, mistura na proporção lá o shampoo e lava toda vez a cabeça com ela, entendeu? Então, eu vim fazendo isso e eu, assim, sempre aconselho que a gente una isso com uma suplementação, tá? De enxofre e vitamina C, que tem a dose para homens 6 gramas por dia e para mulheres 3, né? Do enxofre com a vitamina C, que vai refazendo os esmaltes dos dentes, vai refazendo o bulbo capilar, mas eu não consumi direito o enxofre. Mas o que nasceu de cabelo foi muito. Você consegue, Eli Jones, colocar a foto? Eu tenho elas aqui no celular, mas eu acho que não vai dar para ver, né? Não consigo mostrar assim, vamos ver. Espera aí. E eu fiquei surpresa com a quantidade de cabelo que nasceu, sabe? Aqui, ó, tenho essa foto. Não sei se dá para ver aí, gente. Olha. Olha lá, o Eli conseguiu pegar, ó. Tá vendo? São 2 fotos. É muito cabelo, que ela estava fazendo uma escova, ela foi puxando e os pequenininhos que se desgrudavam, ela falou, isso é baby hair. Aí tem a outra foto, esse é um vídeo, né? Um pequeno vídeo. Aí do outro lado é uma foto que mostra bem. Olha só. Opa. É só ampliar esse aí, ó. Tá vendo? A quantidade de cabelo que nasceu. E faz o quê? Uns 2 meses que eu estou usando a loção, que ela ficou pronta. Eu falei, eu vou testar para ver
se dá certo. Enfim, então a gente tem aí, também tem bioplasma que ajuda nesse quesito de recuperação e reestruturação celular, tá? E por último, né, que estou trazendo para vocês, hoje eu estou usando a live para passar essas informações que eu acho muito importante, tá, gente? Aí quem tiver dúvida é só mandar mensagem para mim. É o Sintonia, né? Que o Sintonia, ele é como é que chama o slogan dele que eu esqueci? Harmonia em gotas, a frequência em ação, tá? Então, o que é o Sintonia? O Sintonia é bioplasma puro, gente. É um produto feito para você, para a pessoa. Esse aqui é o meu, tá? Então, eu faço uma captação do bioplasma voltado para a pessoa. Eu tenho primeiro bato um papo com a pessoa, converso para sentir a frequência e coloco as bobinas para fazer a captação do bioplasma para a pessoa. E depois, nessa conversa, aí os ultras me ajudam. Eu falo dos ultras que eles ajudam, porque eu sou matricial de ultra, eu sou do grupo dos ultras, que vem pesquisando para entendê-los, e eu já estou conseguindo ouvi-los fora da minha cabeça. Tomo muita bronca também, porque às vezes estou distraída, presta atenção, enfim. Uma época que eu fiz o Lúbica, eu fiz e eu não usava, aí tomei a bronca. Que adianta fazer se não usa? Então tem que usar. E aí o bioplasma, ele reconstrói as suas células, ele faz com que as células voltem ao seu estado original. Então, vai junto com esse papo, né? Tem esse atendimento, tem a etapa de captação e tem a etapa dos ultras me ajudarem a escolher, como tudo é frequência de vibração, cada um tem a sua. Então, depois dessa conversa, eles me ajudam a escolher as músicas para a pessoa, para cada um. Então, a música que eu gosto, que serve, como eu sou multivibracional e eu estou fazendo o trabalho, então eu gosto de todas. Mas, se eu gravo uma música para você, você mostra para outra pessoa, ela vai detestar, está fora de contexto, não é nada disso. Por quê? É a sua frequência, que é só sua. Então, aí o comando você vai dando para suas células, através das músicas, vai um comando gravado, e você vai ouvindo, vai num canto com fone de ouvido, um momento só seu, coloca um conta-gotas assim, você não precisa encher. Você pega a quantidade que veio, tá vendo? Não veio muito cheio, tá vendo? Aí você coloca embaixo da língua e fica ouvindo a música que vão esses comandos. E aí, você dando esses comandos antes de dormir, quando você acorda, antes de sair do quarto, vai descansar, bota o comando, bota o fone de ouvido e faz o comando. Ele vai levando as suas células a retornarem ao estado natural, ao estado de origem, quando a gente nasceu aqui, e no caso das Amazonas, quando a gente chegou aqui, no nosso estado original, né? Então, gente, hoje eu estou falando sobre isso, explicando para que vocês entendam como cada produto funciona, vai funcionar dentro de você e o que eles vão promover na sua vida. E tem muitos outros produtos lá em Dáquila também. Esses são os meus, tá? Todos feitos com muito amor e carinho e uma frequência boa, né? Que é de transformação, para que a gente consiga transformar a nossa vida muito melhor, para que a gente atinja a longevidade, que tem uma série de processos também de alimentação e tudo mais, né? E é isso aí. Gente, então eu vou ficando por aqui, agradeço a todos, lembrem-se do equinócio
da primavera. Lembrem-se de fazer os exercícios. E bora transmutar, né, gente? Bora para frente. Longe, vida longa, vida eterna para todos nós. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Cagi, sérum rejuvenescedor. Você, sempre bem. Lubica, óleo hidratante corporal. Um oferecimento de Sintonia, a harmonia em gotas, frequência em ação.